Olá, você! Bem-vindo ao episódio 17 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio, vamos conversar sobre o conceito de eficiência econômica, também denominado bem-estar da sociedade. Sobre a eficiência econômica, não podemos deixar de falar sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, no ranking 2018 de liberdade econômica, publicado pela Heritage Foundation, ocupa a terceira posição. Mas nem sempre foi assim. O que eles fizeram a partir de 1984 para mudar é um excelente exemplo, principalmente para o Brasil. Por isso, na capa do slide, a várias vezes vitoriosa e primeira no ranking mundial, a seleção de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks. Os All Blacks são mundialmente reconhecidos pela performance do Haka, ritual dos guerreiros maoris, no início de cada partida. Aqui também é cultura. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesses dois próximos episódios, vamos dar um salto de bungee jump sobre o conceito de eficiência econômica, na sequência dos itens descritos acima. De uma maneira simplista, podemos definir a medida de eficiência econômica como a soma dos ganhos dos compradores com o ganho dos vendedores pela realização de transações voluntárias no mercado. Essa medida de benefício mútuo da eficiência econômica também é denominada bem-estar da sociedade. Ou seja, quanto maior a eficiência econômica de um país, maior o bem-estar dessa sociedade. Voltando agora ao ranking de liberdade econômica. Como dissemos, a Nova Zelândia ocupa a terceira posição e só perde para Hong Kong e Singapura, e fica na frente da Suíça. A Nova Zelândia está no topo dos países mais prósperos do mundo, dos de melhor qualidade de vida, dos de menor corrupção, dos de melhor qualidade de educação pública e outros índices. Enquanto isso, o Brasil, no ranking de 2018 sobre liberdade econômica, na análise de 180 países, continua descendo e está na posição 153, 150 posições abaixo da Nova Zelândia. Somando, o Brasil soma 51,4 pontos, classificado como um país majoritariamente não livre, e quase chegando à classificação em 50 pontos. Abaixo dessa classificação vem o último grupo, do qual fazem parte o Chad, o Níger, a Venezuela e Angola. Será que isso tem a ver com os outros índices ruins do Brasil? Deixo a pergunta para você tentar responder. Dissemos que a medida da eficiência econômica é a soma dos ganhos dos compradores mais os ganhos dos vendedores ao realizarem transações voluntárias no mercado. Agora vamos ver como é definido a parte dos ganhos dos compradores, ou, utilizando a terminologia econômica, o excedente do consumidor. Como estamos falando do comprador ou consumidor, vamos observar no gráfico preço versus quantidade a curva vermelha de demanda,
por um produto. Vamos dizer, por exemplo, uma cerveja IPA. Como podemos ver, eu, consumidor, estaria disposto a pagar até R$ 5 para comprar uma garrafa da cerveja IPA. Porém, no supermercado eu encontro a cerveja IPA por R$ 3,50 e compro por esse valor. Então, eu tive um ganho, já que eu estava disposto a pagar R$ 5 e paguei apenas R$ 3,50. Portanto, o excedente do consumidor é o ganho que as pessoas têm por participar do mercado. Para calcular esse ganho ou excedente do consumidor, nós precisamos lembrar do episódio 15 e do conceito de receita. A receita é calculada como preço vezes quantidade. Simples, vendo 2 picolés, cada um a R$ 4,00, a receita total é 2 vezes 4, que é igual a R$ 8,00. Simples. Vimos também, lembrando da geometria, que a receita era igual à área determinada no gráfico preço por quantidade. Então, voltando ao nosso gráfico, observamos que o excedente do consumidor é a área do triângulo ABC. Para calcular a área do triângulo é só lembrar da velha geometria. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, no exemplo, o excedente do consumidor é igual a R$ 1,50. Agora vamos continuar no raciocínio e observar como fica o excedente do consumidor quando o preço da cerveja baixa de P1 para P2 e, consequentemente, a quantidade aumenta de Q1 para Q2. O que vemos é que, além do excedente do consumidor inicial, a área do triângulo amarelo A1, quando o preço da cerveja baixa de P1 para P2, o consumidor inicial tem um ganho adicional, que é a área do quadrilátero laranja, A2. E a partir do momento que o preço da cerveja cai para P2, outras pessoas passam a comprar cerveja também. Aí tem o excedente dos novos consumidores, representado pela área do triângulo verde A3. Então, o excedente total do consumidor é a soma do excedente do consumidor inicial mais o excedente adicional para os consumidores iniciais mais o excedente dos novos consumidores, ou seja, a área total do triângulo grande ADF. Vamos rapidamente ver um exemplo numérico. Não precisa ficar assustado, é geometria básica. Então, imagine que você é um consumidor e está precisando de uma caneta. E você está disposto a pagar R$ 10 por uma caneta. Na papelaria, você vai e paga R$ 8 por caneta e compra 2 canetas. O excedente do consumidor é a área do triângulo amarelo A1. Quando o preço baixa para R$ 6, você, o consumidor inicial, tem um excedente adicional representado pela área do retângulo vermelho A2. E como o preço baixou para R$ 6 por caneta, outras pessoas agora vão comprar canetas. E o excedente do consumidor para novos clientes é representado pela área do triângulo verde A3. Vamos então calcular. O excedente do consumidor inicial é a área do triângulo amarelo A1, que é igual a R$ 1. O excedente adicional dos consumidores iniciais é a área do retângulo vermelho A2, que é igual a R$ 2. E, finalmente, o excedente dos novos consumidores é a área do triângulo verde A3, que é igual a R$ 2. Portanto, o excedente do consumidor total, quando o preço da caneta no mercado baixa de R$ 8 para R$ 6, é a soma dos 3 excedentes, ou seja, um total de R$ 5. Simples.
A medida de eficiência econômica é a soma dos ganhos dos compradores mais os ganhos dos vendedores ao realizarem transações voluntárias no mercado. Nós já vimos o excedente do consumidor. Agora vamos ver como é definido a parte dos ganhos dos vendedores, ou utilizando a terminologia econômica, o excedente do produtor. Vamos utilizar a mesma linha de raciocínio. Como estamos falando do produtor barra vendedor, observar no gráfico preço versus quantidade a curva azul de oferta pela cerveja IPA. Então, o produtor está disposto a vender a sua cerveja IPA por R$ 2,00 a garrafa, mas no supermercado ele consegue vender 3 unidades por R$ 3,50 a garrafa. Então, o produtor tem um ganho, já que ele estava disposto a vender por R$ 2,00 e vende por R$ 3,50. Isso, o excedente do produtor é o ganho que as empresas têm por participar do mercado. Já vimos também que o excedente é determinado pela área no gráfico, preço versus quantidade. Então, o excedente do produtor é a área do triângulo ABC. Portanto, no exemplo, o excedente do produtor é igual a R$ 1,50. Como você é um excelente observador, você percebeu que o excedente do consumidor é definido pela área abaixo da reta de demanda, enquanto o excedente do produtor é definido pela área acima da curva de oferta. Do mesmo modo anterior que fizemos para o consumidor, vamos observar como fica o excedente do produtor, quando o preço da cerveja aumenta de P1 para P2 e, consequentemente, a quantidade passa de Q1 para Q2. O que vemos é que, além do excedente do produtor inicial, a área do triângulo azul claro A1, quando o preço da cerveja aumenta de P1 para P2, o produtor inicial tem um ganho adicional da área do triângulo azul escuro A2. E a partir do momento que o preço da cerveja aumenta para P2, outras empresas ou produtores passam a oferecer cerveja também. E aí tem o excedente dos novos produtores, representado pela área do triângulo cinza A3. Portanto, o excedente total do produtor é a soma dos excedentes do produtor inicial, mais o excedente adicional para o produtor inicial, mais o excedente para os novos produtores, ou seja, a área total do triângulo grande ADF. Agora que já dominamos os conceitos e a maneira de determinar o excedente do consumidor e o excedente do produtor, podemos então calcular a eficiência econômica, que é a soma dos ganhos do consumidor e os ganhos do produtor, por realizarem transações voluntárias no mercado. Vamos lá. Então, no nosso gráfico preço versus quantidade, temos a curva vermelha de demanda e a curva azul de oferta, e o encontro das duas curvas determinam o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio do mercado. Como vimos no episódio 16, na situação ideal, ou seja, o mercado totalmente livre, o preço que o consumidor paga é o preço ou valor que o produtor recebe. Isto é, não tem imposto cobrado pelo Estado. Então, observamos o máximo de eficiência econômica, ou o excedente total de mercado, que é a soma do excedente do consumidor, que é a área do triângulo amarelo, mais o excedente do produtor, que é a área do triângulo azul. Vamos ver agora como fica o nosso exemplo da cerveja IPA. No nosso gráfico preço versus quantidade,
temos a curva vermelha de demanda e a curva azul de oferta de cerveja. E o encontro das duas curvas determinam o preço de equilíbrio de R$ 3,50 por garrafa e a quantidade de equilíbrio de mercado, de 3 garrafas de cerveja. Lembrar que esse é um caso teórico ideal, isto é, sem imposto cobrado pelo Estado. O consumidor que está disposto a comprar a cerveja IPA por R$ 5,00 a garrafa, paga R$ 3,50, enquanto que o produtor que está disposto a vender a cerveja por R$ 2,00 recebe R$ 3,50. O excedente do consumidor é a área do triângulo amarelo, ou seja, R$ 1,50. E o excedente do produtor é a área do triângulo azul, que vale R$ 1,50. Portanto, o excedente total da transação voluntária entre consumidor e produtor é de R$ 3,00. E o excedente total, isto é, o ganho que o consumidor mais o ganho que o produtor tem ao realizarem trocas voluntárias no mercado, é uma medida de eficiência econômica. Quanto maiores os ganhos dos consumidores e dos produtores realizando trocas voluntárias no mercado, maior a eficiência deste mercado. E quanto maior for a riqueza dos consumidores e a riqueza dos produtores, maior a riqueza desta sociedade. Portanto, quanto maior a eficiência econômica, maior o bem-estar da sociedade. Aqui faço uma observação. Alguns economistas, principalmente os de linha mais marxista ou social-democrata, estudam o bem-estar pela visão de equidade ou distribuição da renda ou igualdade, mas a grande maioria dos economistas avaliam o bem-estar social pela eficiência econômica. Neste ponto, vale ir no significado econômico dos termos. Então, a equidade é a imparcialidade na distribuição do bem-estar entre os membros da sociedade. E a eficiência é a propriedade da alocação de um recurso, de maximizar o excedente total recebido por todos os membros da sociedade. O que temos que reconhecer é que é muito mais difícil criar riquezas do que distribuir riqueza. Os defensores da tese da equidade advogam por um Estado grande que faria a distribuição da riqueza. Porém, na realidade, essa imparcialidade da distribuição é uma utopia, pois o Estado grande mantém a maior parte da riqueza na mão de seus controladores e da máquina estatal, voltando migalhas e péssimos serviços para a sociedade. Estão aí todos os exemplos de estados socialistas e totalitários, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, a antiga União Soviética e os regimes dos países da Cortina de Ferro. Fechando o slide anterior, podemos afirmar que, quanto maior a liberdade econômica de um país, maior a eficiência de mercado e maior o bem-estar da sociedade. Este é o mapa do ranking 2018 de liberdade econômica produzido pela Heritage Foundation, onde os países de maior liberdade econômica estão em verde ou azul, e os de menos livres ou de menor liberdade econômica estão em laranja ou vermelho.
Vou ler um trecho de um artigo o link está aqui no vídeo. Já em 1984, a renda per capita havia caído para a 27ª posição, ao lado de Portugal e Turquia. Não apenas isso, a nossa taxa de desemprego era de 11,6%. Tínhamos tido 23 anos sucessivos de déficits, os quais, em algumas ocasiões, chegavam a 40% do PIB. A nossa dívida pública havia alcançado 65% do PIB e as nossas classificações de risco concedidas pelas agências Standard & Poor's, Moody's e Fitch eram continuamente rebaixadas. Os gastos do governo chegavam a 44% do PIB. Os investimentos estavam em queda. Os investidores estrangeiros estavam abandonando o país e o governo queria gerenciar praticamente todas as atividades da economia. Havia controle de preços, havia controle de salários, havia controle de importação, com o governo determinando quais bens eu podia trazer para o meu país. Havia maciços subsídios às indústrias, a fim de mantê-las viáveis. Os jovens estavam deixando o país em massa. Fecho parênteses. Esse trecho de um artigo, que você pode acessar em um link na descrição desse episódio, não está descrevendo o Brasil. Parece, mas não é. O autor está descrevendo a situação da Nova Zelândia até a metade da década de 1980, quando o governo eleito implantou austeridade monetária e fiscal, redução dos privilégios, abolição de várias tarifas protecionistas e, principalmente, forte redução da máquina pública, com a demissão de vários funcionários públicos. O vídeo a seguir, produzido pela Visualpolitik, descreve o processo de como a Nova Zelândia reduziu o Estado, enriqueceu e virou a terceira economia mais livre do mundo. A plan to move forward. In 1984, in the midst of a tough crisis, elections were celebrated. The winner was David Lange of the Centre-Left Party. This nation is at risk. That is how basic it is. The new government, they had a purpose: to overcome the crisis and to change the national model. They had to replace everything that didn't work and make sure they did it without leaving anybody behind, while at the same time granting the opportunities for others to move forward. So even though David Lange was the Prime Minister, the leader of this whole process was the Minister of Finance, and that was Sir Roger Douglas. In fact, the process is named after him. It's known as Rogernomics. We went... The first thing that the government did was declare a war on bureaucracy. They did it in 3 ways. First, they did a thorough analysis of every governmental department. If what they did was not essential or could be better done by the market, well, that was the end of it. Following the same pattern, they started an ambitious plan of privatization. I mean, think about it. What was the state doing wasting time managing hotels, airlines, or telecommunications? Thanks to competition, the market could do a much better job and with less cost and more innovation. I come at it from an angle of what's good for the consumer. The provider, I don't care fundamentally who the provider might be. It might be a public institution, it could be a private institution, so long as it serves the consumer or the taxpayer. That's where I come from. Second, of the 35 remaining public agencies, the government made management work under market conditions. This was the case for air traffic controllers, for instance. And the results, they were totally terrific. Not only did the services of these public agencies improve, they went from costing the government $1 billion every year to generating, with taxes and profits, more than $1 billion. This is money that could then be put into things like education, healthcare,
and culture. But that wasn't the end of it. Since regulations and laws were numerous and complex, the government decided to work towards an important goal, and that was the simplification and elimination of any laws that they deemed unnecessary. And so, what was the result of all of these changes? When we started this process with the Department of Transportation, it had 5,600 employees. When we finished, it had 53. When we started with the Forest Service, it had 17,000 employees. When we finished, it had 17. Maurice P. McTeague. And unemployment, it didn't increase. It was reduced. So, to see what happened to taxes, which were simplified and reduced. Many were surprised by the results. Tax collection actually increased by 20%. And further, subsidization, it was cut, not only in agriculture, but also in industry sectors. But there was much more than just economic reform here. The reforms reached the public services, and it happens with everything else. New Zealand today, it's a prosperous country with a very high standard of living and whose public services, education, health and culture are among the best in the world. So that leaves us thinking that New Zealand, it's an amazing example for countries in Latin America or some European countries like Spain, Italy, Greece and Portugal. Well, if anything is for certain, it's that the land of Kiwis is a great country. Interessante o vídeo sobre a Nova Zelândia, não? O link para o vídeo completo do Visual Politik você também encontra na descrição desse episódio. Chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, como no cartoon ao lado, vamos apresentar como a intervenção do Estado é uma carga muito pesada para a economia arrastar. Ou seja, como os impostos impactam na redução da eficiência econômica e, consequentemente, na redução do bem-estar da sociedade. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.